Boa tarde, Jana, boa tarde a todos e todas. Esse é o quadro Lançamentos de hoje. Eu sou Bruna Figueroa e quem está comigo hoje aqui é Lara Ximenes. Tudo bom, Lara? Olá, Bruna, tudo bem? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Lara é daqui de Pernambuco, ela é jornalista e especialista em escrita criativa e é autora, né, do livro que a gente vai falar hoje, que é Amarelo de Açafrão, que é um livro que vai ser lançado ainda, na verdade já está com a pré-venda acontecendo, mas ainda vai ser lançado no dia 30, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse lançamento. E, oi, Lara, vamos falar, conta um pouquinho para a gente sobre como é o livro, sobre o que compõe esse livro. Massa, Bruna. Então, esse livro, para mim, ele é um manual de tudo que eu precisei desaprender para poder crescer, sabe? É um grande manifesto contra a letargia também, como a Agnes, que é Uhum. a minha amiga que escreveu a orelha, bem pontuou, né? É um livro muito sobre não ficar parada no tempo, não me sentir engolida pelo tempo. E eu acho que isso passa muito por esse processo de desaprender verdades que a gente cresceu ouvindo como absolutas. E, enfim, quando eu escrevia sobre as minhas próprias verdades, era uma forma de contestar, né? Esses simulacros aí que eu aprendi a desconstruir para poder ser quem eu sou hoje. Assim, eu acho que é um pouco coming of age também, da vida adulta. Aquela coisa de sair da juventude para, de fato, uma maturidade aí chegando e coroando esse momento, assim, que eu tô prestes a fazer 30 anos, sabe? Então, acho que quem tá nessa faixa vai se identificar bastante com o que eu tenho a dizer. Dentro dessa composição, o quanto que você como foi o seu processo de escrita, né? Quanto que estava ali, já tinha coisas escritas antes de compor o livro? Você foi resgatando alguns textos ou foi compondo para isso? Joia. Então, eu fiz uma pós-graduação em escrita criativa, né, na Unicap, entre 2019 e 2020. E essa pós veio justamente porque eu sempre soube que eu gostaria de escrever, né? Eu sempre escrevi poesia desde muito nova. E essa pós veio meio como assim, tá bom, tá na hora de organizar melhor esse sonho e transformar, né, em algo mais consolidado. E ao longo dos aprendizados que eu fui tendo, né, melhorando minha escrita, conhecendo professores incríveis e tudo mais, cheguei no momento em que foi a hora do TCC, e aí foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, o Tática Operacional para Sobreviver ao Cotidiano, que foi lançado em janeiro de 2021 pela editora Chuvisco, a editora local. E foi, assim, dentro das proporções, um sucesso, porque a gente vendeu todos os livros programados, né? Era uma editora pequena, a gente vendeu um pouco mais de 200 cópias, assim, para uma pessoa que estava começando. Para mim foi um sucesso, na minha cabeça, no meu ideal. E aí isso me deixou muito feliz, porque eu me conectei com muitas pessoas durante a pandemia, que foi um momento horrível, né, para todo mundo. Então, Uhum. poder lançar uma obra, né, que conecta-se com outras pessoas, com outras realidades, que me permitiu fazer pontes e me manter próxima de pessoas que eu amava também, que puderam me ler e puderam conversar comigo sobre o que eu escrevo, me motivou muito a continuar escrevendo, sabe? Eu acho que, no fundo, eu sempre quis ser lida, né, enquanto autora e poeta, e colocar um primeiro livro no mundo foi o primeiro passo, né, para que eu trouxesse esse sonho mais para frente, assim, né, prolongasse esse sonho. Tipo, não, agora eu quero escrever o próximo. Então, já no ano seguinte, em 2022, eu comecei a esboçar, né, um pouco. E as transformações na vida continuaram acontecendo. O primeiro livro foi um pouco sobre viver na pandemia, e ele tinha também um formato mais inusitado, né? Ele era em formato de listas, eram listas poéticas. E já o Amarelo de Açafrão, ele é mais livre nesse sentido, né? Mas as temáticas são mais voltadas sobre passagem do tempo, amadurecimento, né? Luto, passagens em geral, ritos, e é mais ou menos por aí que o livro seguiu, e meu processo de escrita foi meio que assim, uma fluidez mesmo do que eu já vinha fazendo durante a minha vida enquanto escritora amadora, e depois como estudante de escrita criativa, e posteriormente como autora do Tática Operacional, né? Então eu acho que eu nunca parei, eu só parei mesmo para organizar o que eu estava escrevendo e buscar um sentido ali no que eu queria consolidar no Amarelo de Açafrão. Certo, entendi. Quando as pessoas falam que escrevem livros assim baseados naquilo que estão vivendo, naquela realidade ali do momento, eu sempre fico pensando, né, quanto que a realidade influencia a escrita, digamos assim. Quanto de coisas boas que acontecem para poder ser escrito, sabe? O quanto daquilo ali que você absorve, que você é, pretende colocar no papel.
também nas coisas que não são tão boas assim, né? De que quanto que você acha que aquilo ali te afetou a ponto de passar para o papel também. São experiências, são o mesmo resultado, né? Às vezes é a mesma questão de escrever, mas com motivos, de motivações diferentes, né? Aí muda um pouquinho isso na escrita, dá para sentir isso nos poemas, essa mudança ali, aquilo que foi escrito de uma experiência boa e aquilo que foi a partir de uma experiência que não foi tão legal assim. Ah, com certeza. Como eu te falei, né, o livro tem muito essa coisa da ideia de movimento, né, das coisas serem realmente contínuas e a gente nunca parar, não importa como você está se sentindo ali no momento, nunca é eterno nenhum sentimento, nem os bons, nem os ruins. Então, o livro meio que permeia por esses dois lados, né, eu vou falar tanto de vivências positivas, desse crescimento, desse amadurecimento. Eu escrevi o livro em 3 casas diferentes durante 3 anos, então são várias cascas que eu tive que mudar, né? Várias peles de cobra aí para trocar. E dá para sentir isso, sim, nas temáticas, né? E eu acho que, de fato, a gente escreve porque a gente quer dar sentido ao que a gente vive, né? Porque a vivência pela vivência, a gente quer versado assim na escrita, né? Pessoas que são escritoras, sejam amadoras ou profissionalmente, a gente gosta de contar a história para que elas façam sentido para além da nossa cabeça, para além do que só a gente sabe. A gente quer que o mundo também tenha um pouquinho da experiência, entenda um pouquinho da experiência que a gente passou. E eu acho que eu me entendo melhor quando eu escrevo, sabe? E eu entendo o mundo ao meu redor quando eu escrevo. E a melhor parte é que quando eu leio outros poetas, eu também entendo o mundo melhor a partir do que eles escrevem. E eu acho que é por isso que eu sempre me identifiquei com a poesia, porque eu acho que é uma construção muito coletiva de sentido. Dentro dessas poesias que tem aí, sempre tem uma que toca, né? Toca mais a gente, que dentro que está escrevendo, como eu disse, né? É a reflexão dos sentimentos que a pessoa tem, que o escritor, a escritora tem. Dentro dessas poesias, qual que você poderia destacar para a gente como uma que foi especial para você escrever? Eu vou compartilhar com vocês, Bruna, o último poema do livro. Quase um spoiler aí. É um spoiler aí, né? Que foi, inclusive, não só o último do livro em si, na organização, como também um dos últimos que eu escrevi para o livro. Que eu escrevi ele num dia muito difícil para mim, de rotina, não por assim, nossa, vivi uma grande tragédia, mas foi um dia na rotina que foi muito repleto de dificuldades pequenas, assim, cotidianas, corriqueiras. E no final do dia eu estava tão exausta para resolver as coisas, né, da casa, do cotidiano, eu estava tão cansada do que eu vivi que eu falei, eu preciso parar e escrever um pouquinho para organizar minha cabeça. E foi assim que surgiu esse poema chamado O Mais Difícil Não É Matar um Leão por Dia. E posso ler agora? Pode sim, à vontade. O mais difícil não é matar um leão por dia. Perco mais tempo pensando no que fazer com o cadáver. Pesado, estufado, peludo. No que fazer com as vísceras à mostra, com os quilos de pelos lisos como cetim espalhados pela sala. No que fazer com os órgãos, as presas, a juba. Este leão não cabe aqui, e ainda assim, todos os dias, eu preciso arrastá-lo e limpar o chão. Ah, que ótimo. Eu gostei. Eu gosto quando as poesias elas falam sobre o dia a dia, né? São mais reais, assim, a gente acaba sentindo com mais facilidade, se identificando, que é o principal objetivo, né, de quem escreve. E Super isso. so, sobre o lançamento, vamos falar um pouquinho, né, que o livro ainda vai ser lançado, já está com a pré-venda aberta, mas ainda vai haver esse lançamento oficial. Fala um pouquinho pra gente. Pronto. O livro está em pré-venda, né, pela editora mineira Quintal Edições. O site o link está na minha bio do Instagram, eu posso passar depois. Mas é no site da própria editora mesmo, né? Quintaledições.com.br. E ele está em pré-venda até o dia 10 de novembro. Na pré-venda você garante o valor com desconto, o frete grátis e também vai de brinde uma cartela de adesivo com o projeto gráfico do livro, né, que foi assinado pela designer pernambucana também, Gabi Leal. E o lançamento em si, ele tá para acontecer no dia 30 de novembro, né, 30 do 11, a partir das 18 horas, lá no O Jardim Restaurante, que fica na Carneiro Vilela. É um restaurante bem legal, quintalzinho, assim, uma decoração bem bacana, aconchegante, para todo mundo chegar lá e poder pegar seu livro autografado, quem comprou na pré-venda. Vão ter alguns exemplares à venda, mas vai ser uma minoria. A maior parte dos livros lá vão ser de quem já comprou na pré-venda mesmo, para pegar assinadinho e tudo. E aí vai ter uma roda de conversa rápida com a
autora e pesquisadora em estudos literários, Agnes Souza, que é minha amiga também, escritora, que fez a orelha do livro. A gente vai trocar uma ideia, ela também é pesquisadora na área, né? Então, a gente vai trocar uma ideia sobre literatura, principalmente sobre o livro. E, no mais, vai ter os autógrafos e drinks da casa, comida, vai ser um espaço para conversar muito sobre poesia, ouvir uma musiquinha e trocar ideia mesmo e celebrar aí mais um livro sendo lançado no Brasil, assim, apesar de tudo. Eu acho que é sempre importante celebrar quando a gente consegue fazer algo pela cultura, algo Importantíssimo. voltado para a cultura, né, nas condições que temos. Então, acho que é sempre um motivo bom de celebrar. Importantíssimo. Até é bom a gente destacar isso, porque não é fácil, né? Às vezes a pessoa pensa que difícil é escrever, nem sempre. Difícil é colocar essa escrita para leitura, né? Para fazer esse movimento da cultura circular. É realmente importante. E é ótimo, né? Quem garantiu o livro, então, na pré-venda, já pode ir também lá pegar o autógrafo da autora, que tem aí vários, inclusive. É uma coisa que eu quero te perguntar. Tem agora, já que foi lançado, né? Já saiu esse. O primeiro te inspirou a escrever o segundo. O segundo te deu esse gás, já tá com essa vontade aí de escrever um terceiro livro. Ah, vontade, eu acho que eu sempre vou ter, sabe? De continuar contando histórias, escrevendo, tornando minhas experiências em narrativas. Eu acho que é uma forma de lidar com elas que eu tenho muito particular e, de fato, posso te dizer que sim, quero escrever mais livros, né? Terceiro, um quarto, quem sabe. Mas, por hora, assim, eu quero que o Amarelo de Açafrão dê uma voada, deslanche aí, toque quem seja possível que ele seja tocado, que ele possa tocar, né? E penso também em relançar o primeiro livro, o Tática Operacional para Sobreviver ao Cotidiano, porque algumas pessoas me perguntaram, né, depois ficaram sabendo do primeiro livro através do segundo, e então eu penso em dar essa vida mais ao Amarelo de Açafrão, trazer um pouquinho do Tática de volta, e depois, sim, continuar transformando minhas histórias em narrativas poéticas que possam ser compartilhadas com o mundo, porque eu acho que é minha linguagem mesmo, assim, é a linguagem que veio comigo, é a poesia, sabe? E a gente está aqui no aguardo, ansiosas para receber aí as coisas que você tem para compartilhar com a gente, a sua escrita. Viu? Ai, que bom, Bruna. E eu quero agradecer, Lara, por ter participado com a gente hoje do quadro Lançamentos. Foi um prazer conhecer você, falar um pouquinho sobre o seu livro Amarelo de Açafrão, né, que está sendo lançado pela Quintal Edições. E, gente, para vocês aí que ouviram a nossa conversa, não esqueçam, o lançamento do livro já está na pré-venda, mas o lançamento oficial vai ser lá no dia 30 de novembro, a partir das 6 horas, no restaurante O Jardim. Certo, Lara? Certíssimo, gente. Muito obrigada a todos aí da Freicaneca pela oportunidade de falar um pouco sobre a minha obra. Muito obrigada, Bruna, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está ouvindo até aqui. Espero encontrá-los lá no dia 30 no Jardim, restaurante. E tu queres que eu fale as minhas redes sociais agora? Sim. Fale sim. Deixa aí pra gente. Perfeito, vou aproveitar o espaço para divulgar meu Instagram, que é onde eu estou falando sobre o livro, né? Conversando com as pessoas sobre o livro. Tem alguns vídeos sobre o Amarelo de Açafrão, sobre o meu processo, tem vídeos de referências que eu usei no livro. E meu Instagram é Lara Ximenes, sem as vogais. Então é Lara XMNS, né? MNS. E aí, vou botar aqui também no chat, eu não sei se aparece. E aí também o site da Quintal, né? Eu vou falar mais uma vez, é loja.quintaledições.com.br. O livro já está lá na página inicial do site da Quintal, para quem quiser adquirir aí com desconto de pré-venda e frete grátis. Perfeito. Muito obrigada, Lara. Muito Obrigada a obrigada, todos. Bruno. Obrigada a todos. Obrigada a todos e todas que estiveram aqui com a gente hoje. Esse foi o lançamento dessa quinta-feira. Semana que vem tem mais. É com você, Jana. Próxima.